Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Gabriel aqui e hoje nós vamos fazer a nossa revisão para o nosso último dia de provas, amanhã, para a nossa prova de biologia. Então vamos lá, vamos revisar um pouco dos conteúdos. Eu fiz aqui como se fosse alguns slides para aqui no computador para a gente acompanhar melhor. Então vamos lá, vamos entender esse conteúdo para que nós possamos, se Deus quiser, ir muito bem na prova amanhã. Vamos lá, pessoal! Pessoal, então vamos lá. Vocês podem acompanhar aí na tela principal aqui a nossa revisão de biologia. Então vamos lá, vamos entender esses assuntos aqui. Eu fiz por partes de todo aquele conteúdo que está na nossa revisão, no nosso caderno. Pessoal, o primeiro assunto que nós temos aqui é sobre os reinos. Então aqui nós temos o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Aqui, pessoal, é uma questão, querendo ou não, de decoreba. A gente tem que decorar que, por exemplo, no reino Monera, eles são procariontes, unicelulares, autotróficos e heterotróficos. Só lembrando aqui, procarionte, ou seja, eles não têm a carioteca, ou seja, o núcleo deles é todo solto no citoplasma. Unicelular, ou seja, os seres têm uma única célula. Autotrófico, eles produzem o próprio alimento, e heterotrófico, eles precisam de alguns obterem alimentos de outras fontes, ok? Então, algo que pode nos ajudar a decorar aqui é: o único que é procarionte é o Monera. O Monera e o Protista, a única coisa que muda é que o Monera é procarionte e o Protista é eucarionte. Então, eucariontes são aqueles seres que têm carioteca, ou seja, o núcleo ele está ali contido dentro da carioteca e não espalhado em todo o citoplasma. De certa forma, isso aqui é decoreba, pessoal. A gente tem que decorar e, e daí use os seus métodos, mas decore isso porque, segundo o que a professora falou, vai ser importante a gente saber na hora da prova. Beleza? Agora vamos aqui para a estrutura do vírus. Pessoal, aqui nós temos um vírus, como vocês podem ver aqui, e aqui nós temos alguma estrutura. Nós temos o peplômeros, os peplômeros, que são essas, como se fossem essas anteninhas que tem aqui em volta do vírus. Nós temos o envelope e o capsídio. Não podemos confundir, pessoal. O envelope, ele vai vir logo após o peplômero. Ou seja, ele é como se fosse essa camada, é uma camada lipídica que nem todos os vírus têm. Alguns têm só o capsídio e acabou. Alguns têm esse envelope aqui, ó, esse que está aqui em rosa, que é uma camada lipídica, também de proteção. Aqui nós temos o ácido nucleico, que nós poderíamos chamar de DNA, porque em alguns vírus é o DNA e em outros é o RNA. A gente pode chamar de DNA, vai ficar mais fácil para a gente entender qual é a função. Qual é a função desse ácido nucleico aqui, que seria como se fosse o DNA ou, em alguns vírus, o RNA? É um material genético, pessoal. Então ali está todas as informações, o vírus está dentro aqui do capsídio. Pessoal, é muito importante a gente saber o que é o capsídio. Para a nossa prova de amanhã, o capsídio é o mais importante, porque é o que, segundo a prof falou, será cobrado. Para que serve o capsídio? O capsídio serve para proteger o material genético, o ácido nucleico, seja o DNA, seja o RNA, enfim. Essa estrutura aqui, olha, o capsídio, ele serve para proteger o material genético. Tenha isso em mente, tatuado na sua mente. O capsídio serve para proteger o material genético. Tranquilo? Tenha em mente as outras partes que compõem o vírus, mas a principal para a nossa prova de amanhã é o capsídio, e ele tem essa função de proteger esse material genético, seja o DNA, seja o RNA, em geral, o ácido nucleico ali presente. Pessoal, aqui também algo que confunde muito. Nós temos os dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vamos lá, vamos primeiro para o ciclo lítico. O ciclo lítico, ele entra no bacteriófago e ele causa a destruição da célula.
Em outras palavras, ele entra na célula, ele faz com que essa célula trabalhe para ele e destrói ela. É isso. Isso que o ciclo lítico faz. A gente poderia nos aprofundar aqui muito mais, é claro. Mas para a nossa prova de amanhã, e o meu papel aqui é revisar para a prova, para que você nem estude aquilo que não precisa, nem tanto estude a mais ou a menos daquilo que precisa. É você estudar o que você precisa saber. E para a prova, a gente precisa saber que o ciclo lítico ele vai entrar na célula e vai destruir ela. Acabou. A célula vai ser destruída, a célula vai morrer. Já no ciclo lisogênico, o vírus ele entra no bacteriófago e faz ele trabalhar para ele, ou seja, faz a célula trabalhar para ele, ou seja, o vírus ele vai entrar na célula, só que diferente do ciclo lítico, ele não vai destruir a célula, ele não vai explodir a célula. Aqui ele vai entrar e vai fazer com que todo aquele metabolismo daquela célula trabalhe para ele, vai matando a célula aos poucos. O que é importante também a gente saber? Que nesse caso do ciclo lisogênico, o vírus ele sai de lá e vai para o ciclo lítico. Ou seja, no ciclo lítico, ele destrói a célula. No ciclo lisogênico, ele faz com que a célula ela trabalhe para ele e mate ela aos poucos. Entendido? Essa é a diferença. Nós podemos ver aqui, ó, eu peguei essa imagem aqui para a gente ver melhor, que vocês podem ver aqui, olha, no ciclo lítico, o vírus ele entra, ele começa a fazer parte do metabolismo dessa célula e ele, ó, aqui, olha nessas três imagens, ele destrói, ele acaba com a célula. Já no ciclo lisogênico, lembra, liso, mais tranquilo, mais de leve, contudo faz um mal muito grande. Mas no ciclo lisogênico, o vírus ele não vai explodir a célula, não vai destruir a célula, ele vai matar aos poucos. Vocês podem ver aqui, olha, que nas imagens em nenhum momento ele destrói a célula, mas ele no ciclo lisogênico faz com que a célula trabalhe para ele e no final ele não vai destruir ela, ele vai fazer com que a célula morra aos poucos. Essa é a diferença. No ciclo lítico, a célula ela vai ser destruída. No ciclo lisogênico, a célula vai ser morta aos poucos, ela vai morrer aos poucos. Beleza? Aqui no bacteriófago, pessoal, é algo bem tranquilo, a gente só precisa decorar a adsorção, a penetração, que é quando o vírus entra na célula, a biossíntese, a maturação e o egresso. De certa forma, pelo que a prof disse, a gente não vai precisar saber muito mais que isso. Você só precisa decorar adsorção, penetração, biossíntese, maturação e egresso. É isso que a gente precisa saber, beleza? Também é aquilo, entra naquela mesma questão do reino Monera, procarionte, fungo, plantar e animalia. É decoreba, pessoal, é isso aí. Realmente não tem o que entender, é decoreba. Diferente do ciclo lítico e lisogênico, você tem que saber o que acontece, aqui você precisa mais saber a ordem e a sequência, beleza? Agora, vamos para as doenças virais que serão cobradas. Pessoal, o que a gente precisa saber dessas doenças virais? A gente precisa saber como elas são adquiridas. Então, o que a gente precisa saber? Que o sarampo a gente pode pegar pela gotícula. Aqui vocês vão ver que tem outras doenças que também pode pegar pela gotícula, como por exemplo a poliomielite. Mas o principal, segundo o que a prof disse em sala, é isso daqui, olha, as doenças, o sarampo. Você pode pegar por gotícula, ou seja, quando uma pessoa vai falar com você e ela está contaminada por sarampo e ela, por exemplo, deixa que, sabe quando fala cuspindo, né, que a gente fala que a pessoa tem uma boca de piscina, que fala cuspindo, então, esse fato dessa gotícula de saliva que pode infectar outra pessoa, pode transmitir o sarampo. A poliomielite ela pode ser transmitida pelo ar, então, por exemplo, você espirra, pode ser uma gotícula, mas também pode ser pelo ar, porque esse vírus vai ficar no ar, entendeu? Então, a poliomielite pode ser contraída pelo ar. A raiva é por mordida, tanto é que se fala muito em lugares que tem morcegos, né? Que pode acontecer do morcego, você ser mordido por um morcego e contrair raiva.
E a febre amarela, que é por um mosquito. É como o caso da dengue, por exemplo. É importante a gente saber. A dengue também é transmitida por febre amarela. Desculpa, a febre também é a dengue também é transmitida por um mosquito, pela picada de um mosquito, assim como a febre amarela também é transmitida pela picada de um mosquito. Tranquilo? Pessoal, aqui nomenclatura. Pessoal, essa questão é questão dada da prova. Vamos lá. Aqui a gente tem alguns nomes com gêneros e espécies. Por exemplo, Canis lupus, Canis lantras, Felis domiciliaris, Tito alba. O que a gente precisa saber para a prova? A gente precisa saber que Canis, que o Canis aqui de novo, que o Felis, que o Tito, eles são gênero. Gênero. Ou seja, se eu perguntasse aqui, nesses quatro, quantos gêneros nós temos? Nós temos 3 gêneros. Canis, Canis, Felis, Tito. Como o Canis se repete 2 vezes, então nós contamos como uma. Então, quantos gêneros eu tenho aqui? Eu tenho 3 gêneros. Canis, Felis e Tito. Quantas espécies eu tenho aqui? 4 espécies. Lupus, lantras, domiciliares e alba. Então, isso a gente precisa saber. Primeiro vem o gênero e depois vem a espécie. Isso aqui é tranquilo. Mas a gente também tem que se atentar para isso aqui, ó, que eu escrevi aqui, ó, nomenclatura. A gente precisa saber que a nomenclatura ela vai ser da seguinte maneira. Primeiro vai vir o gênero, como eu já disse. Depois vai vir a espécie, como eu também já disse. Só que a gente precisa saber que ele tem que estar escrito em latim, porque é uma língua morta e não tem como ser alterada. Ele tem que estar escrito em latim, ele tem que estar ou em itálico ou em negrito. Aqui eu coloquei com esse risquinho embaixo, sublinhado, não é nem itálico e nem negrito, mas a gente precisa saber que o primeiro nome, o nome do gênero no caso, tem que estar com letra maiúscula e o nome da espécie tem que estar com letra minúscula. Só isso que a gente precisa saber. Primeiro vem o gênero, depois vem a espécie. Eles precisam estar. A prof falou que na prova de amanhã vai estar, se não me engano, sublinhado. Então, por isso que eu já escolhi desse jeito aqui, mas enfim. E ele precisa estar. O nome do gênero que vem primeiro deve estar com letra maiúscula, o primeiro, e a espécie tem que estar com letra minúscula. Tranquilo? E aqui, para encerrar a nossa revisão, nós temos os grupos monofilético, parafilético e polifilético. Pessoal, eu separei aqui uma imagem para ficar fácil de entendimento. Monofilético. Monofilético, pessoal, é isso aqui. Nós temos um grupo inteiro, C, D, E e F. Então, o monofilético, ele é um grupo inteiro. Eu coloquei aqui, olha, ABC, porque também pode ser, nesse caso aqui, o monofilético não seria o ABC. Por quê? Porque o AB estão em um grupo e o C, D e F estão em outro. Mas normalmente vai estar assim, ABC, um grupo, outro grupo, D, E, F, tá bom? Então, aqui vamos ser guiados mais pela imagem. A imagem está falando que, nesse primeiro caso aqui, nós temos o grupo monofilético. Por que é monofilético? Porque ele pegou o grupo inteiro. Perceba que C, D, E e F, eles estão no mesmo grupo. Eles estão unidos. Por isso que eles estão aqui, ó, com a cor verde, monofilético. Desconsiderem, pessoal. Ou melhor, vamos fazer junto esse daqui? Vamos fazer junto esse daqui para testar bem os nossos conhecimentos. Olhando essas imagens aqui, pessoal, qual que é o monofilético? Bom, o primeiro, C, D e F. Então, vamos colocar aqui, ó, C, D, E e F. Beleza? Por quê? Porque eles estão no mesmo grupo. Percebam aqui, olha, eles estão no mesmo grupo. Se eu perguntar, qual que é o parafilético? Bom, o parafilético, ele é uma parte, ou seja, o A e o B. AB. Eles são do grupo parafilético. E se eu perguntasse qual é o polifilético?
Pessoal, o polifilético, ele vai ser diferente do monofilético e do parafilético, porque ele vai pegar de grupos diferentes, ok? Então, o polifilético, ele pega de grupos diferentes. Ele vai pegar do grupo A, do grupo B, enfim, ele vai pegar de grupos diferentes. No caso aqui, como a própria imagem já nos mostra, é o B e o C. Por quê? Porque o B faz parte de um grupo e o C faz parte de outro grupo. Pessoal, é isso a nossa revisão. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Eu espero que vocês tenham entendido. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários ou no grupo da sala. Eu espero ter ajudado. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Muito obrigado e fiquem